Para falar sobre tudo isso e muito mais, estão aqui comigo Paulo Massini. Boa tarde, meus caros. Tudo bem com vocês? Arnaldo Ribeiro. Sim, senhor. E Rodrigo Vessone, empolgadaço. Não tanto. Boa tarde. E você pode participar do nosso debate, opinar com a gente pelo WhatsApp. É fácil, você pega a sua câmera, o Arnaldo vai fazer o tutorial. Você pega a sua câmera, aponta para esse quadradinho que está na tela e você já pode mandar a sua mensagem por WhatsApp. Já estou aqui no meu celular aguardando que você mande uma mensagem para a gente aqui. Isso, se você quiser, o número é 11 999 81 7482. A gente também está no YouTube do Band Esportes, aí passamos de 800 mil inscritos, chegando a 1 milhão quase. Então mande lá a sua mensagem no chat do YouTube e faça o programa com a gente. Estamos aqui aguardando todas as suas mensagens. Olho na tela aí para começar com os jogos do brasileiros na Sul-Americana. Tem Fortaleza e Corinthians no Castelão, hoje às 9h30. Hã? 2-0 Fortaleza. Já estão palpitando? Eu já. 1-1. Gostou, Vessa? Exatamente o meu, 1-1. Meu também, 1-1. Que o Arnaldo torce pro Corinthians é uma coisa impressionante. Você Ué, é um palpite que eu Não, tenho, mas qual o eu problema? não. Ué, mas eu não, qual o problema? É o Arnaldo em todas. Não, é uma ligeira vantagem. Se pegasse o bolão do Arnaldo, o Corinthians era líder do campeonato. É, Pegar só a sua pontuação que ele achava. campeão líder da de 2025. Libertad e Cruzeiro, no Defensores del Chaco. 1-1. 1-0 Cruzeiro, hein? 0-0. Vamos palpite, não, então eu colando em você. 1-0 pro Cruzeiro. E teremos Atlético Paranaense Isso aí é bruto. e Racing. Esse é bruto e vai ser 1-1. 2-1 pro Racing, Clube de Avejaneda. 3-2 pro Atlético. Tá falando. 2-2. Muito bem. Mandem seus palpites aí também. Pra gente. Enquanto eu vejo São aqui. 3 brasileiros, né? Quer dizer, 4 brasileiros. Um confronto entre eles e mais 2. E é sempre bom lembrar que o lado da chave do Corinthians e Fortaleza é o mesmo de Racing e Atlético Paranaense. O Cruzeiro tá do outro lado. Esse lado da chave é mais enroscado, né? sim. Está o Corinthians, Tem mais. a Fortaleza, é bem mais osso. Bom, o Corinthians enfrenta o Fortaleza no Castelão. Vamos ver, o Ramos já manda mensagem aqui pra gente. Aliás, desculpa, o Vinícius Parreira. Não, também não é o Vinícius Parreira. Na verdade é o Gustavo Amorotti. Certo. Agora sim. Parecido. O jogo é sábado, diz ele, o Vessa. Não. Garro e Thales Magno hoje, pelo amor de Deus. Sem Garro e sem Thales Magno hoje, pelo amor de Deus. É o que ele defende. Se quiser, a gente já coloca o time na tela aí pra você comentar. Pode ser, boa. Vamos ao time. Vamos ver se atenderam o desejo do Gustavo Amorotti aqui. Parece que não. Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Kaká, 3 zagueiros. Entenderam, sim. É isso mesmo, é? É. Fagner, Charles, Martínez ou Rian e Hugo e Coronado, Carrilho e Yuri Alberto. Então é isso. Sem Garro, sem Thales Magno. Vamos lá. Possibilidade maior com os 3 zagueiros. E o André só está aí porque ele está suspenso contra o Atlético de Goiânia. Senão ele seria retirado e jogaria o Gustavo também, que vinha jogando todas as Copas. Então não faz muito sentido, o cara já não vai jogar sábado. Vai colocar ele aí na partida. Voltam os 2 que estavam suspensos do Rio. Também estão descansados e tudo mais. Sai o Mateuzinho, entra o Fagner também. Mateuzinho para a gente preservado para o sábado também. O Charles também estava suspenso no Rio, tanque cheio, joga também. E o Hugo entra no lugar do Bidu, que sentiu um problema muscular, nem viajou. O Ranieri também sentiu um problema muscular, nada de lesão, mas é coisa mais preservada, ficou em São Paulo. Então joga o Charles. E aí o Martínez também saiu meio cansado, tal. Aí tem essa possibilidade de entrar ou o Rian ou o Bidon. A gente está colocando o Rian, mas o Bidon entrou na mente aí demorou, mas entrou na mente do Ramon. Ele colocou ele nos últimos 2 jogos, né? Juventude no Rio, ele entrou muito bem nos 2 jogos. Então estou pondo a possibilidade de jogar o Bidon e não o Rian, caso o Martínez seja preservado. Aí o Garro, que é a pepita de ouro, que você cuida dele como... Se ele for tomar banho, você toma cuidado
se o chuveiro dele não tá tão quente. Eita, gostei. E aí Pepitinha. tá sendo retirado também do time. Tem essa possibilidade. E aí jogaria o Coronado para tentar armar o time. O Thales também sairia. E jogaria o Yuri também, tanque cheio. Não jogou no Rio, estava suspenso. Ao lado do Carrilho, que acabou de chegar. Enfim, jogariam os dois na frente. O Romero também seria preservado. Lembrando, sábado tem Atlético de Goiânia em casa. Não precisa nem dizer da necessidade de 3 pontos. Memphis Depay deve estrear no final de semana também no sábado. Garoto. Pepitaço. E joia. os ingressos começam a ser vendidos agora 1h da tarde. Não vai durar nem 3 minutos no sistema do fiel torcedor, né? Vai esgotar tudo muito rapidamente. Mas a importante hoje é um Corinthians estão continuando preservando alguns jogadores pensando no Campeonato Brasileiro, como Garro, como Thales, o André seria, repito, também preservado, o Bidu preservado, o Mateuzinho também, e Charles, por exemplo, só está jogando porque não jogou no final de semana, senão o Charles também teria provavelmente saído hoje para jogar no final de semana. É um Corinthians aí ao contrário do seu adversário, que está focado e poupou contra o Atlético do Paraná, sacou os caras lá em Curitiba para poder ter todo mundo diante do seu torcedor, tentando levar alguma vantagem para Itaquera. A gente falou do palpite aí, a possibilidade de empate, sem dúvida nenhuma. O Fortaleza é daqueles times que joga bem ou joga mal, quase sempre ele ganha. Tanto que ele é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. A montanha do Corinthians não é pequena, repito. Ele vai pegar o melhor mandante do campeonato, o único que não perdeu nenhuma partida na Série A dentro da sua casa. Isso não é pouco. Por isso que obviamente eu não desconsidero trazer o empate num cenário que você pode até ter o Memphis de volta, por exemplo, na terça-feira. O Corinthians vem fazendo um pouco isso, né? Ele dá uma preservada nas Copas, mas quando é a volta, ele põe os caras meio que para jogar e decidir Itaquera, como o Garro, como o Thales e tudo mais. Então, eu imagino que essa galera que está sendo preservada hoje, talvez na terça que vem, em casa, vários deles possam ir para o jogo, mas você tem que ter um cenário positivo, um cenário que você dê minimamente a chance de uma reversão, se for o caso, mesmo que uma derrota por um gol de diferença. Deixando, talvez, até, obviamente, uma competição para o Memphis tentar ser campeão, né? Que é a única, porque na Copa do Brasil não está escrito. E aí essa é a competição dele, a competição que ele pode ser campeão. Então tem essa situação. Mas, sinceramente, o Arnaldo até citou, acho que foi ontem, né? O lance de o Corinthians ter trocado de treinador no campeonato sul-americano ano passado, semifinal. Lucha, primeiro jogo, Mano no segundo, era um momento até mais bagunçado, mas de qualquer maneira os estágios de clubes e de times são muito diferentes, e tem um negócio que representa muito bem isso que eu queria trazer aqui para vocês. Vojvoda assumiu em maio de 2021, e aí eu fui levantar. O Corinthians teve, enquanto o Vojvoda é técnico do Fortaleza, o Corinthians teve 9 treinadores e 3 interinos. Isso não é brincadeira. 12, portanto. Isso não é brincadeira. 12 caras diferentes. 12 sentaram no banco, enquanto esse homem, esse argentino que virou mosaico, que tem a família adaptada em Fortaleza, que poupa os jogadores, que faz minutagem, que conhece as coisas aqui, ó. São eles. Vamos lá. Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Luxemburgo, Mano Menezes, Antônio Oliveira, Ramon Dias. Isso dos Os oficiais. Ainda teve lá o Thiago Kozlowski, teve Danilo e teve ainda o próprio Lázaro na época do Silvinho como interino. Então eu tô usando ele. Thiago Kozlowski, aquele que era do Amador lá. Não, eu nem contei o Amador. Então nem contei. Tem mais o Rafael Larucci. Então Rafael são Larucci, 4. 9 coisas e 4 interinos. Então é uma situação. 13. Então isso mostra bem a diferença de estágio entre as suas duas equipes. Desses 11 do Fortaleza, eu não levantei, mas eu imagino que 8, 9 estavam ano passado. Do Corinthians, só o Fagner, que vai estar começando hoje, estava ano passado. Então, é um cenário completamente diferente, de estágios diferentes, muito do que o nosso programa o tempo inteiro alerta aqui, sobretudo Paulo Massini, a importância de se ter trabalho, de se ter paciência.
Então não é uma montanha das menores para o Corinthians ultrapassar hoje, num cenário de um trabalho consolidado, de um presidente, uma diretoria e um treinador e um elenco que só vai pegando peças e vai mudando aos pouquinhos com calma. E essa loucura que o Corinthians viveu, 21 novos jogadores no ano, 22 saíram, e se remontando com diretoria nova e tudo mais. Mas no campo é que as coisas se resolvem. O Corinthians, torcedor citou muito de ontem para hoje, a ótima partida que o Corinthians fez em Fortaleza, quando jogou muito bem, quando perdeu chances claras de gol, cara a cara. E aí no final o Pikachu, como sempre, aliás, quem quiser ir fazer aquela fezinha, gol do Pikachu, provavelmente pode ter um gol do Pikachu, porque não é possível, esse cara fica 8 rodadas sem fazer, pega o Corinthians e ele faz um gol. Então é isso, o torcedor lembrando muito de um jogo recente que o Corinthians foi lá e ganhou do Fortaleza. E só para terminar, esse recorte recente, olha como é engraçado as coisas. Corinthians e Fortaleza se enfrentaram, 1-0 pro Fortaleza, o Corinthians jogando bem. Depois disso, aproveitamento do Fortaleza, 10% só. É mesmo? Corinthians, 50%. Incrível, né? Porque o Fortaleza tinha os jogos atrasados, não vai bem, e aí despenca, por isso que ele não tá lá em cima, e agora virou já terceiro e tudo mais. E o Corinthians 50%, ganhou 2 e perdeu 2 daquele jogo depois. Então, olha só, por incrível que pareça, tem esse recorte aí último que dá um pouquinho mais de alento pro torcedor, apesar desse macro que eu falei que é sempre muito importante também. O Alisson Chaves fala que você é um ótimo comentarista aqui, Vessone. E o Rafael Machado, o Emerson Machado, que tá inclusive estudando jornalismo e tal, fala que o Arnaldo é ótimo comentarista e vai te contratar assim que for. Muito obrigado. Quando ele estiver em algum domínio, alguma TV e tal, um órgão de imprensa. Agora, Arnaldo, sem garro, sem Thales Magno. À primeira vista, assim, o cara olha e fala, opa, vai estar poupando. Ou não exatamente, porque o time contratou tanta gente que dá para fazer vários times. Acho que as duas coisas. Mas vamos pegar primeiro aqui esse gancho do Vessone em relação à diferença dos trabalhos dos clubes, né? Que é uma coisa impressionante e abissal. É por isso que a Copa, muitas vezes para um time grande, desorganizado, ela é um caminho. E tem sido assim para o Corinthians nos últimos todos os anos. Não só agora, que investiu pra caramba, né? Chegou na semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, nos anos anteriores também. Chegou na semifinal da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza ano passado. Nas Copas as coisas se nivelam um pouco. Agora, no Brasileiro, pontos corridos, é normal o Fortaleza estar onde está e o Corinthians está onde está. Porque são os frutos de um trabalho bem feito a longo prazo. Agora, se você pegar o quanto o Fortaleza investiu esse ano e quanto o Corinthians investiu esse ano, você cai do cavalo, né? Fortaleza foi um dos times que menos investiu na temporada, o Corinthians foi um dos que mais investiu. Posto isso, eu acho que o Corinthians tem feito nos últimos tempos, essa coisa de priorizar tal, o que o Fortaleza faz há muito tempo, que é uma espécie de revezamento. Não é, o Fortaleza não tem exatamente um time titular, e o Corinthians também não tem exatamente um time titular, se você reparar o que vem sendo feito há algum tempo. Aí você troca por suspensão, aí o cara suspenso no jogo anterior joga na partida seguinte, é exatamente o que está acontecendo aqui. Talvez o Garro, a pepita de ouro, seja a exceção, porque ele não tem um substituto à altura. Não tem um substituto à altura porque é difícil ter um jogador dessa característica no Brasil, né? Jogando no Brasil. Os demais, inclusive o Thales Magno, tem um reserva. O Carrillo é um bom reserva para o Thales Magno, com experiência. O Corinthians, eu falei aqui, não ia ter, falei pro Vessone, não vai ter vaga suficiente para o Corinthians inscrever jogador na Sul-Americana. Não teve. O Hernandes, coitado do Hernandes, né, cara? O cara veio, agora vai ter a chance, Hernandes. Não. Aí ele se machuca, tá recuperado, mas não é inscrito na Sul-Americana porque chegou o Depay. Agora ele virou. Talvez ele tivesse aquela chance, se machucou no início, não tá nem inscrito na Sul-Americana, embora tenha condições. Né? Então o que o Corinthians vai fazendo, com um elenco agora grande e de qualidade, são bons jogadores, falando agora do Bidon, que era a quarta opção para o meio de campo, e o revezamento que o Vojvoda já faz há muito tempo. Né? E foi isso que ele fez. Lembrando o seguinte, né? O Fortaleza, a queda do Fortaleza, ele não jogou mais na sua casa. Ele teve três pedreiras fora. Botafogo, Internacional no Beira-Rio e Atlético Paranaense ali na Baixada. Essa foi a tabela do Fortaleza.
Ele não jogou mais no Castelão desde o jogo com o Corinthians. Então tem, acho que, muita coisa em jogo. Eu acho equilíbrio nesse jogo. E aí, ainda mais, tô vendo mais prato cheio pro Corinthians que o Vessone. Esse é um problema. Com a nossa conversa de ontem sobre o brasileiro do Corinthians, a situação, né, a projeção nossa ontem foi feita nas 4 próximas partidas, né, a partir do Atlético Goianiense. Depois São Paulo e Brasília e os outros 2 jogos em casa, a Internacional e Atlético Paranaense. Até decorei. Né, nos próximos 4, 3 em casa, 1 em Brasília, clássico. É aquilo, dos 12 restantes são 7 em casa. 7 em casa, 1 neutro fora, 4 fora. De fato, 4 visitantes fora. Se o Corinthians não fizer barbeiragens absurdas nos seus domínios, onde costuma ir bem, ele não cai. Não, costuma ir bem. Costuma ir bem, historicamente. Não, mas, né? mas nesse ano não exatamente. Não exatamente, embora... Qual que é a derrota do Corinthians em casa esse ano? Única, né? Botafogo só. Botafogo só. Mas só que tem 300 empates. Tem 300 mas empates. É um time que não é o de hoje, né? Ah lá, tá vendo? Pois é. Aí que é o... Porque o Flamengo deu a impressão a todos, inclusive aos jogadores do Corinthians, ao técnico, à direção, de que é capaz o Corinthians de ganhar os seus jogos em casa. Atlético Goianiense em casa. Próximo. Ó, e os 4 fora, só para título de informação. São os títulos, vai o confronto direto. Vitória, Criciúma, Cuiabá, 3 confrontaços direto e o Grêmio na última rodada. Esses são os 4 fora que o Arnaldo falou. Pode ser até um confronto direto o Grêmio. A tabela do Corinthians, como o Vessone falou ontem, não é ruim no brasileiro. Desde que ele não faça muita besteira. Sobretudo nos seus domínios. Né? Então vai dar para levando as Copas também. Eu acho que essa é a impressão. Dependendo como for, ninguém tá tirando o pé não, viu? Só não colocar o Garro em Fortaleza não é... não vou... Aqui eu vou só observar a Copa. Não, pelo contrário. O Corinthians está numa semifinal contra o Flamengo e acho que vai tentar também essa via progredir, avançar. Se trouxer um ponto de Fortaleza, tem grande chance de passar no jogo da volta.